aí eu tive a oportunidade de passar por alguns médicos, porque eu sou obesa, né? Passar por alguns médicos e os médicos falarem assim, ó, nem pensar em bariátrica. E isso fez com que eu ficasse com mais medo. Então, assim, é um tema, é um assunto que eu nem me aproximo. Tô me aproximando agora. Tá, mas por que eles falaram nem pensar em bariátrica? Por conta dos riscos da bariátrica em si e o pós-cirúrgico, assim, como que as pessoas ficam. O que a gente tem que procurar? Bons profissionais, como em tudo na vida. Profissionais que estejam dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e que tenham bons resultados. Coisa que é interessante também falar. Outro dia uma pessoa chegou para mim com as mesmas questões suas. Mari, eu quero conversar com você sobre a bariátrica. Eu quero fazer a bariátrica, mas eu não quero ficar magra. Mas eu preciso emagrecer. É uma pessoa que está bem acima do peso. Se ela emagrecer uns 35, 40, ela ainda vai ficar acima do peso. Mas ela não vai ficar magra. Ela falou assim, isso tem jeito? Eu falei assim, conversa com o seu médico. O médico que você escolher e a equipe, eles vão chegar nessa conclusão. Mas emagrecer é diferente de ficar magrelo, Tati. Tem que entrar na cabeça que nesse período é gole pequeno, é quantidade pequena, não é fácil, mas é possível, mas foca no que você quer lá na frente. Eu quero ser uma pessoa com obesidade que está se tratando porque não tem cura e eu quero saúde para o resto da minha vida e eu quero emagrecer. Se eu quero isso como um propósito de vida, agora aqui eu tenho que mudar. Uma coisa que eu vi também, Mariela, assim, forte, né, tá tudo muito vivo, é a questão da família. Então, é o entorno da pessoa. Eu percebi que algumas pessoas tiveram um apoio muito maior da família, então a família apoiando o processo, mas eu também vi, por exemplo, um marido falando com a esposa assim, ela estava se preparando para a cirurgia ainda, e eu fiquei pensando até assim, meu Deus, o pós-cirúrgico vai ser então difícil para ela. E o marido falando assim, mas você tá comendo só folha e você não vai dar sustância, né? Põe um arrozinho, um feijão, não pode nem um caldinho de feijão. Então eu vi que ele tinha uma intenção positiva, no sentido de nutrir, vamos dizer assim, mas que era um grande problema para ela, um grande risco, né? Como é que é esse entorno? Esse entorno também é preparado? Essas pessoas também são preparadas? A família entra no processo? Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast bariátrica.club. Eu sou aquela podcaster bariatricada que ama café e que hoje está num ambiente totalmente diferente. A Tati é uma amiga amada de muitos anos. E outro dia, encontrando com a Tati num evento, a Tati falou assim, Mari, eu quero te fazer um monte de perguntas. Falei, então vamos gravar um podcast que você vai fazer todas as perguntas que você quiser, do jeito que você quiser, porque provavelmente você já teve muitas dúvidas, ou você conhece quem tem muitas dúvidas. Então a gente vai conversar e vai tomar esse café aqui. Desculpem o barulho que vai estar no fundo, porque eu estou na sacada aqui de casa mesmo. A gente está com o microfone de lapela para tentar minimizar isso, mas vai ter um barulhinho de fundo. Mas a Tati vai se apresentar, vai falar da startup dela, que é sensacional, e a gente vai começar a tomar um café e falar sobre bariátrica. Tati, que bom você tá aqui. Que bom que deu certo da gente encontrar. Ontem foi aniversário dela, 4.7, graças a Deus. Me conta, fala primeiro da sua startup, qual que é o trabalho que você faz, e depois fica à vontade para perguntar o que você quiser, que você anotou aí. Eu anotei várias perguntas. Fica à vontade. Bom, como a Mariela falou, eu sou a Tati Santarelli, fundadora da Team Hub, que é uma social tech. Então a Team Hub tem por objetivo apoiar as organizações para ajudar a medir o impacto social que elas geram, tanto na sua força de trabalho interno quanto na comunidade.
E além disso, a gente apoia estrategicamente as organizações na mudança cultural, principalmente para culturas mais inclusivas. Quanto tempo você está com a startup, Tati? Ela foi para operação em 2019, né? Então, uns 4, 5 anos já. A gente se conheceu provavelmente em 2016, quando eu vim para cá, mais ou menos. 2016, 2017, quando a gente era diretora da Seminas Mulher. É isso mesmo. Né? Tem um bom tempo. Tati, me conta o que você tem vontade de saber. Primeiro, você tem vontade de fazer bariátrica? Então, para você ter ideia, eu nunca nem pesquisei em profundidade sobre o tema. Porque eu sempre tive muito medo de cirurgias de modo geral. Qualquer cirurgia tem seu risco, verdade. Então eu sempre achei assim que a bariátrica em si não seria para mim. E aí eu tive a oportunidade de passar por alguns médicos, porque eu sou obesa, né? Passar por alguns médicos e os médicos falarem assim, ó, nem pensar em bariátrica. E isso fez com que eu ficasse com mais medo. Então, assim, é um tema, é um assunto que eu nem me aproximo. Tô me aproximando agora. Tá, mas por que eles falaram nem pensar em bariátrica? Por conta dos riscos da bariátrica em si e o pós-cirúrgico, assim, como que as pessoas ficam plenas, felizes, mais magras. Pois excelente. Pois é. Não, e eu tenho do outro lado histórias de amigas, por exemplo, você maravilhosa, e outras amigas que fizeram e estão super bem, né? Isso depende muito da mudança de hábito, Tati. Não tem como. Então, por exemplo, aqui, queijo, biscoito, só tem carboidrato. Pode? Pode. Problema nenhum em comer isso. Só que é uma mudança de hábito. Como que você vai fazer? O que acontece? Há as pessoas que realmente engordam de novo? As pessoas que engordam de novo, não dá pra gente negar isso. Há as pessoas que a compulsão é deslocada quando tem compulsão, porque nem todo mundo é compulsivo. Eu não sou compulsiva, você é? Sou. O cuidado, então, é a terapia para que essa compulsão não desloque. Você entender essa compulsão para que ela não desloque. Por exemplo, vou começar já com as perguntas então, né? Eu vou chegar para mais perto, que eu não sei como que tá ali. Olha, é adaptação, um podcast todo diferente hoje. Pronto. Eu sei que você vai gostar. Do nosso jeito. Do nosso jeito aqui, conversando. Entra pra conversa. Pronto. Primeiro, a bariátrica é para todo obeso? Para toda pessoa obesa? Que eu saiba, sim. Porque o que acontece? Quem tá acima de 35 de IMC já está apto a fazer a bariátrica. A bariátrica, de 35 a 39 de IMC, você tem que ter 2 comorbidades, pelo menos. Que foi o meu caso. Meu IMC, eu não lembro se era quase 37 ou quase 38 já, quando eu fui fazer. E eu já tinha mais comorbidades. Quem está acima de 40, aí já nem precisa ter comorbidade. Qual é a questão? A pessoa com obesidade, ela tem uma doença, eu tenho uma doença, você tem uma doença que não tem cura. Ela tem um tratamento. A bariátrica, ela é um dos tratamentos para a obesidade. E o que vai acontecer? Talvez algumas pessoas tenham que emagrecer bastante antes. Sim. Por quê? Para minimizar os riscos cirúrgicos. Qualquer cirurgia, você sabe também, tem seu risco. Uma cirurgia de dente tem risco, uma cesárea tem risco. Eu, em 2021, fui tirar um cálculo renal, coloquei um duplo J. Quando eu tirei o duplo J, eu tive sepsemia. Um duplo J. Quer dizer, qualquer coisa tem seu risco. O que se faz? Minimiza os riscos. Eu não sei, pode ser que tenha, eu vou até perguntar se tiver algum médico assistindo e quiser falar, vai ser ótimo. Eu acredito que todo mundo possa fazer, a não ser que tenha complicações seríssimas, cardíacas, creio eu, alguma coisa nesse sentido que inviabilize. Só que há pessoas, Tati, que são contra, que falam assim, você está mutilando o seu corpo, você está fazendo uma coisa muito radical que não tem volta. A gente tem que entender que quem chega na bariátrica já tentou de tudo. Esse é um ponto também, né, que eu vejo assim, principalmente eu pego por mim, pela minha história. Eu comecei a engordar na adolescência,
por volta ali dos Você não 12, era? Quando criança? Não, Eu era. Eu brinco até com a minha mãe, pelo amor de Deus, mãe, na época, mamãe era católica e tudo mais, fazia promessa pra eu engordar. Pelo amor de Deus, mãe, por que você fez isso? Porque eu era muito magrinha, né? E, enfim, mas eu engordei na adolescência. Foi logo quando eu você menstruou. Exatamente. Aí comecei a engordar. De lá pra cá, só engordo. Então, não passei por um processo assim de uma perda de peso significativo. Mas eu tentei várias coisas. Eu lembro, já acompanhei isso. Várias coisas, vários movimentos. E nunca emagrece ali 9, 10 quilos e volta depois e ainda engorda um pouquinho mais. Então, esse é um ponto que incomoda, porque eu já tô com 47. Eu venho desde a adolescência, então nós estamos falando mais de 30 anos nesse processo. Ô, Tati, eu, desde criança, fui acima do peso. Então, sempre eu lutei. A primeira vez que eu fui a um endocrinologista, eu tinha 10 anos de idade. Então, isso sempre me acompanhou. Tudo que você puder imaginar. A única coisa que eu não usei, mas eu cheguei a consultar, foi a canetinha. Você já chegou a usar? Usei. Não adiantou? Não. Quando você está nisso, se eu não estou enganada, quando você já tentou tudo isso, a bariátrica é extremamente indicada. O que a gente tem que procurar? Bons profissionais, como em tudo na vida, profissionais que estejam dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e que tenham bons resultados. A bariátrica, ela é uma cirurgia que pode ser feita tanto por robótica quanto, eu esqueci o outro método, a laparoscopia ou robótica. Se tiver algum médico aqui, pode me corrigir se eu estiver falando errado. Eu fiquei com 5 furinhos no meu corpo. Tem 2 tipos de bariátrica, não sei se você sabe. Quer dizer, tem vários, mas quais são... Tem mais, mas quais são os mais conhecidos? Você conhece? Não, inclusive, só fazendo um parênteses, é tão engraçado, né, que ontem eu tava num serviço de streaming, tava lá procurando alguma coisa para assistir, e aí apareceu a opção daqueles quilos mortais. Quilos mortais. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não sabia que tinha quilos mortais Brasil. Agora tem. E aí eu peguei para assistir. Então, desde ontem eu tô maratonando quilos mortais Brasil. E aí eu pude perceber que tinha indicação de pelo menos 2 ali que apareceram, 2 processos, né, que apareceram mais recorrentes. Aí que tira 2/3 do estômago. Essa que eu fiz. E uma outra que liga o estômago ao intestino. Não sei se é isso mesmo. É exatamente Estou falando isso. bobagem. Tem até o Dr. Marcelo, que é um dos médicos, ele fez bariátrica. E eu já entrevistei, é super interessante. Depois você assiste, Não, eu vou te mandar. Eu vou querer assistir esse episódio. Tem a sleeve e a bypass. Eu fiz a sleeve. Imagina que aqui está seu estômago. Faz de conta que ele tem esse desenho aqui. Na sleeve, corta, grampeia seu estômago de cima e embaixo. Sleeve, porque ele vai ficar como uma manga. Esses 2/3 saíram do meu corpo por um dos buraquinhos que foram feitos. Então eu não tenho isso mais dentro do meu corpo. Junto com isso sai a grelina, que é o que dá fome. Então eu não tenho, por isso que eu falo assim, gente, eu não tenho mais fome, eu tenho vontade de comer. Sim. Por quê? Eu sinto o meu estômago vazio, aí eu falo, eu tô com fome, mas na verdade eu não tô com fome, eu tô com vontade de comer. De comer. Tá? Porque a vontade, ela não passa. E também, e outra coisa, como eu não tenho fome, se eu ficar muito tempo sem comer, aí eu passo mal, porque eu ainda como pouco. Eu como várias vezes por dia pouco, mesmo depois de 4 anos de bariátrica. Nossa, já tem 4. 4 anos, tá? Olha só, gente. 4 anos. Graças a Deus. Que bom. Então, essa é a sleeve. O que é a bypass? O estômago tá aqui, faz um mini estômago aqui em cima, grampeando. As duas é por grampeamento. Só que vai fazer um bypass. Então, vai desviar esse pedacinho do estômago para o intestino. E vai ficar o resto ali. Não vai ter função. Ah, isso aí vai dar um câncer, isso aí vai... não vai, tá? Ele não vai apodrecer lá dentro, não. Entendi. Ele vai continuar lá, ele não vai ter as funções de digestão, de nada disso, porque o estômago que está funcionando é esse pequenininho. Se eu não me engano, a capacidade dele, eu não sei se é... Eu não vou falar besteira. Eu não vou falar quanto que cabe, não. Mas depois eu pesquiso e te falo. Então, ele é uma capacidade muito pequena. O que acontece? O bypass, muita gente faz porque assim, ela emagrece mais rápido.
Mas ela tem também as suas indicações. Para pessoas que têm um peso muito acima, pelo que eu saiba, faz a bypass. Só que a absorção de nutrientes dela é mais difícil. Por quê? Porque ela vai direto para o intestino. Então, a pessoa que faz a bypass, ela tem que ter muito mais cuidado do que as outras com a suplementação. A sleeve, ela não... e quem tem refluxo, a sleeve é péssima, então faz a bypass. Mas eu tinha refluxo, fiz a sleeve e o meu refluxo sumiu ao emagrecer, da mesma forma que sumiu o ronco. Então eu não tenho. Hoje, quando eu tenho refluxo, e isso eu identifico, é por questões emocionais. Quando eu estou muito nervosa, parece que trava e começa a subir, tá? Mas são por questões emocionais. Existem outras técnicas, mas essas duas técnicas são as técnicas mais conhecidas e mais utilizadas pelos médicos. Eu fiz a sleeve, conheço pessoas que fizeram bypass e que estão bem com as duas. Da mesma forma que eu conheço pessoas que fizeram sleeve e bypass e voltaram a engordar. Quem volta a engordar, Tati, é porque não mudou o hábito de alimentação, não mudou o hábito para fazer atividade física e que acha que a bariátrica é a solução de todos os problemas. Grampeou o estômago, não vai mais precisar preocupar que vai emagrecer. Não. A bariátrica, durante 1 ano, no máximo 2, principalmente no primeiro ano, ela tem uma força muito grande no seu corpo. Você tem momentos de acomodação também. Você emagrece, entra num platô. Você emagrece, entra num platô. Imagina, o seu corpo está adaptando a tudo isso. Então, esse período de 1 ano é o período ideal para a gente mudar o máximo de hábitos. Porque é um processo para o resto da vida. O que a bariátrica trouxe para mim? Tudo que eu tentei emagrecer, com dieta, com reeducação alimentar, com atividade física, com medicamento, eu não consegui, eu consegui com a bariátrica. Agora eu fiquei pensando assim, lá no programa até apareceu um casal, então tinha um homem bem obeso, assim, acho que 200 quilos mais ou menos, e tinha uma mulher de 110 quilos, que era a esposa dele. Ela também fez a bariátrica. Nesse caso, é indicado mesmo a bariátrica? Porque você pensa assim, se a pessoa tem 110, mas ela se considerar assim, não sei se você pode falar isso, num peso ideal, vamos colocar assim, ela teria que perder ali 40, 45 quilos, ela não consegue. Tati, eu emagreci 38. 38. Entendeu? E outra coisa que é interessante também falar, outro dia uma pessoa chegou pra mim com as mesmas questões suas. Mari, eu quero conversar com você sobre a bariátrica, eu quero fazer a bariátrica, mas eu não quero ficar magra, mas eu preciso emagrecer. É uma pessoa que está bem acima do peso. Se ela emagrecer uns 35, 40, ela ainda vai ficar acima do peso. Mas ela não vai ficar magra. Ela falou assim, isso tem jeito? Eu falei assim, conversa com o seu médico. O médico que você escolher e a equipe, eles vão chegar nessa conclusão. Mas emagrecer é diferente de ficar magrelo, Tati. Mas eu quero até voltar um pouquinho aqui. Você falou da equipe e era uma pergunta que eu queria fazer. Como é que você escolheu a sua equipe? O que você levou em consideração para escolher a equipe que fez o seu processo? Eu tenho uma tia que é mastologista. Primeiro eu conversei com ela. A gente fazia caminhada e eu tava um dia tomando café na casa dela. E eu virei pra ela e falei, Soraya, eu não dou conta mais. E comecei a chorar. Ela falou, Mariela, você dá conta, não sei o que. Eu falei, Soraya, eu sei que não, já tentei de tudo. Eu não tô tendo resultado. Ela falou, então você vai no você vai no Girundi. Porque o Girundi, ele foi colega dela de residência na cirurgia geral. Porque ela fez cirurgia geral para depois fazer mastologia. E ele fez cirurgia geral para depois ir para bariátrica. Bariátrica não, né? Ele faz outras. Então eu tive a indicação dela. E fui conversar com outras pessoas que tinham feito bariátrica. E eu conversei pelo menos com 10 pessoas que tinham feito bariátrica de 25 anos a 1 ano e pouco. E fui perguntando com quem eles tinham feito. E o Girundi... Aparece muito, né? Mesmo eu que não pesquiso, o Girundi aparece. Exatamente. Então, quando eu fui
com ele, eu já tinha uma boa referência de resultados. Tá. Foi a primeira coisa. Além da... e teve ainda um outro amigo nosso, que talvez você conheça, o Rodrigo Hoffman, que é oftalmo. Não conheço, assim, só de ouvir falar. O Rodrigo, conversando com ele um dia, que também é irmão em Cristo, o Rodrigo, ele falou assim, minha esposa fez bariátrica. Eu falei, com quem? Com o Girundi, e eu acompanhei. E é excelente o procedimento dele. Então, eu tive essas pessoas que, além de terem o conhecimento técnico das áreas delas, conheciam o conhecimento técnico do Girundi, e pessoas que fizeram com ele. Isso foi me dando segurança. Tá. Então, eu fui buscar os resultados que as pessoas tiveram e a competência técnica. Foram as duas coisas que eu levei em consideração. Legal. E daí eu escolhi. E ele tem uma equipe muito bacana, porque ele tem uma equipe que tem psico, tem nutri, tem fono, tem físio. Uma equipe bem completa. Completa. Então. E, por exemplo, a bariátrica, ela é coberta pelo SUS? Mas o SUS, você tem que passar por um processo bem extenso. Tá. Se eu não me engano, dá para 2 anos ou mais. Inclusive, quem coordena o SUS é o Dr. Marcelo Girundi, no São Francisco, aqui em BH. Olha. Então, o que acontece? E outro dia, eu conversando com uma pessoa, até foi com a minha Nutri, que eu achei muito interessante o que ela disse. Ela falou assim, Mari, o processo do SUS é longo, mas quem faz está muito preparado. Isso é ótimo saber, né? Por quê? Você tem que passar por terapia. Você tem que passar pela nutricionista durante esse período todo. Então você vai com a mente realmente trabalhada e já com alguns hábitos adaptados, ou com novos hábitos, que nem sempre isso acontece quando você vai para o particular ou para o plano de saúde. Inclusive assistindo, né, porque eu tô impressionada com a série. Sabe aquela coisa, se eu quero assistir hoje, eu quero ver. Nossa, assiste. Eu tô doida pra chegar em casa, eu falei assim, eu vou tirar um período à tarde pra assistir bom, né? E continuar. Eu sou dessas de maratonar. Mas eu vi, por exemplo, pessoas que já estavam tentando há mais tempo, eu não sei qual que é a dinâmica do programa, né, mas que conseguiram fazer com profissionais incríveis. E você falou sobre a questão do tempo, do hábito. Teve uma pessoa que ela, com 7 dias, ela foi esquentar uma comida e aí ela colocou na colher arroz, feijão, caldinho de carne. E aí ela comeu uma colherzinha. E o médico ficou assim, apavorado, porque ele fala, né, com 7 dias você não tem noção do risco que você se colocou, né? E aí é muito isso, muito nesse lugar, assim, dessa dificuldade, né? Porque tem isso que eu quero até te perguntar. O pós-cirúrgico, todo mundo fala que é uma coisa horrorosa. E tem um tal do copinho com que é essa imagem que roda por aí, né? A questão é a seguinte. Normalmente os protocolos são 15 dias líquido e 15 pastoso. Tem protocolo com menos tempo, tá? Mas eu vou falar do que eu passei. Isso. Que é aonde é o meu lugar de fala. Isso. Foram 15 dias na dieta líquida. Eu sempre tive muita dificuldade com cicatrização. Se eu tive cicatrização com o que eu vejo, a minha preocupação era, e o que eu não vejo, que é o que está dentro de mim? Então eu tomei muito cuidado. Tudo que você puder imaginar, eu fiz assim, à risca. Então, o suco, eu batia o suco de acordo com a Nutri mandava, eu peneirava aquele suco, depois eu passava num coador que a minha mãe fez de pano pra mim. Olha. E depois do coador de pano, ele caía. Eu sempre esqueço. Sabe o que aquele que chefe de cozinha usa para fazer aquele creme bem ralinho, aquele molho bem ralinho? Parece um chapéu japonês, tanto que o nome é do chapéu japonês. Eu esqueci como que chama. Passava naquilo, porque aquilo deixa mais ralo ainda. Sim. Que eu tinha muito, muito medo de sair fiapinho, de sair coisa. Fiz os 15 dias. Fiz muito chup-chup. Aqui em Minas é chup-chup, eu não sei se é sacolé aí, que nome tem. Com tudo que a Nutri liberava. Então, água de coco, suco de melancia com gengibre. Esses são os que eu lembro. E ficava uma delícia. Não ficam, eu gosto. O que eu coloquei na minha cabeça? Isso tem início, meio e fim. Ok. É fácil? Não. Mas é possível passar por isso. E o seu humor durante esse período dos 15 dias? Ficou tranquilo? Série, livro, música, Bíblia.
Ok. Entendeu? E eu já tomo antidepressivo há muitos anos. Sim. Por causa de TPM. Deve ter uns 15 anos que eu tomo. Eu não sou nem louca de tirar. Sim. Só que a primeira semana, Tati, que é até um post que eu fiz ontem. Aliás, eu tô resgatando um perfil antigo que eu tenho, que é de antes do podcast Bariátrica. E lá nesse perfil antigo, eu fui colocando coisas do inicinho da bariátrica. Nossa. E alguém me perguntou algumas coisas e eu fui lá resgatar e tô repostando. Tati, eu até arrepio, só de lembrar. No início, por causa dessa cicatrização, eu pegava os remédios que eu tinha que tomar, os meus e os que o médico mandava, contra refluxo, até para ajudar na cicatrização, eu esmagava esse remédio. Depois de bem esmagado, eu colocava num copinho com água gelada, deixava uns 10 a 20 minutos aquilo ali para diluir, tomar depois tomava aquilo amargo. E tinha que esperar 30 minutos para tomar o resto do que eu tinha que comer. Mas isso eu sabia, por mais ruim que fosse, Sim. na minha cabeça o que é pior? Eu continuar com a minha obesidade ou eu passar por isso 15 dias? 15 dias. Uma vida inteira ou 15 dias? Eu optei por 15 dias. Aí depois veio a fase pastosa. Na minha cabeça, eu falei assim, nossa, fase pastosa? Maravilhosa. Sensacional, eu amo purê, eu amo caldo. Eu comecei a ter aversão à comida. Eu vi alguns casos assim. Eu comecei a ter aversão à comida. Pra mim foi a pior fase. Esses 15 dias de pastosa, pra mim foi assim, a fase mais difícil que eu passei com a bariátrica. Olha só. Eu olhava a comida, ela não tinha forma, eu não tinha vontade de comer e me dava vontade de vomitar. Até eu entender que era isso. E eu ligava chorando pra minha nutri, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo comer absolutamente nada. Porque eu não tenho vontade. E aí, por isso que é tão importante a equipe estar perto. Sim. Aí a gente foi adaptando dentro do que eu podia naquele período pra ver o que eu conseguia comer e eu consegui passar por esses 15 dias. Eu preciso muito de tempero. Então deixa eu te avisar. Isso, então, isso que eu quero entender. É temperadinho, a gente pode temperar alho e cebola. Na primeira fase, só cebola. Só cebola? Só cebola. Na água. E é o seguinte, você vai pegar os legumes que te autorizarem, a carne que te autorizar, você vai refogar na cebola, sal, eu não lembro se alho podia. Eu não vou nem falar. Tá. Cebola eu tenho certeza que podia, alho eu não tenho certeza. E eu colocava 200 ml de água. Deixava aquilo ali cozinhar. E eu comia só o liquidinho. Só o liquidinho. Não batia, não. Não batia, não. Não batia, só o liquidinho. A água aí os nutrientes que iam pra água era aquela água. Era água. Mas, Tati, tem início, meio e fim. Isso não é pro resto da vida. Não, sim. Isso são 15 dias. Sim. E eu só falava pra mim assim, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Por que eu coloquei isso pra mim? Porque eu conversei com tanta gente antes que já tinha me contado o que elas tinham passado, que quando eu passei, eu falava assim, isso vai acabar. Vai acabar. Passa, né? Exato. Isso vai passar. Porque era muito melhor do que eu ficar a cada mês tentando entrar numa roupa e aquela roupa não caber, e sair para um evento com o Emílio e vestir a roupa e ficar suada porque aquela roupa não estava servindo. Então eu falava assim, eu quero mudar isso, então eu vou ter que fazer isso. Por isso que trabalhar a mente é tão importante. Agora, uma coisa que foi bom você ter falado isso da pessoa ter comido, em grupo de bariátrica, gente, comunidade é muito bom, grupo é muito bom, mas cuidado com o que a gente vê em grupo, porque tem hora que me arrepia. Eu já vi pessoas assim, eu queria mastigar, porque dá vontade de mastigar. Sim. Você não tá mastigando. Eu queria mastigar, eu peguei uma carne, mordi, bebi aquele suco e joguei fora. Tati, fiapo entra. Fiapo entra. E você tá com o seu estômago inteiro grampeado, cicatrizando. Qualquer fiapinho que entrar pode dar ruim. O médico falou sobre isso. Pode levar até a óbito, né? Eu fiquei até impressionada, porque eu falei assim, é sério mesmo, né? É muito sério o processo. Muito. Só pra você ter ideia, eu me lembro que eu operei
uma enfermeira, quando liberou para mim a dieta, o doutor já tinha falado assim: Mariela, você vai levar um isotônico e uma água de coco e deixar no quarto. Porque quando eu liberar a dieta, você pode tomar um pouquinho do jeito que você já sabe que você pode tomar. Porque aí eu entro numa outra questão sobre a quantidade que vai tomar. Porque até chegar no seu quarto, o alimento vai demorar muito. Sim. Então tá. O que é o liberar, Tati? Isso aqui, ó. Microgole. Microgole. Micro. O que você achar que é pouco, ainda é pouco, tá? Por quê? Tá tudo em carne viva, literalmente. Então tem que ser pouquinho. Só que você não vai estar com fome. Entendi. E você tá nessa coisa assim, eu também foquei muito nisso. O meu organismo, ele precisa de tempo para ficar bom. E eu quero que ele fique bom, porque eu quero viver isso o resto da minha vida. Então eu fui colocando para mim, não o foco naquele momento, mas o foco no meu propósito, o foco lá na frente. Como eu tinha um foco lá na frente, eu fiz agora certo para dar certo ali, entendeu? Aí, desculpa, a enfermeira chegou no quarto para mim e falou assim: ainda bem que você tá fazendo certo. Por quê? Ela me contou que poucos dias antes foi liberada a dieta para um paciente, estava o paciente e a esposa no quarto. Quando elas voltaram para conversar com ela, liberou, voltou, ele estava fazendo isso aqui, ó. Bebendo no gole a água que a esposa tinha dado. Ela viu aquilo e ele foi direto pro CTI. Nossa. Direto pro CTI. Que perigo. É muito sério. É muito sério. Então, assim, tem que entrar na cabeça que nesse período é gole pequeno, é quantidade pequena, não é fácil, mas é possível, mas foca no que você quer lá na frente. Eu quero ser uma pessoa com obesidade que está se tratando porque não tem cura, e eu quero saúde para o resto da minha vida, e eu quero emagrecer. Se eu quero isso como um propósito de vida, agora aqui eu tenho que mudar. Uma coisa que eu vi também, Mariela, assim, forte, né? Tá tudo muito vivo, é a questão da família. Então, é o entorno da pessoa. Eu percebi que algumas pessoas tiveram um apoio muito maior da família. Então, a família apoiando o processo. Mas eu também vi, por exemplo, um marido falando com a esposa assim, ela estava se preparando para a cirurgia ainda, e eu fiquei pensando até assim, meu Deus, o pós-cirúrgico vai ser então difícil para ela. E o marido falando assim, mas você tá comendo só folha e você não vai dar sustância, né? Põe um arrozinho, um feijão, não pode nem um caldinho de feijão. Então eu vi que ele tinha uma intenção positiva, no sentido de nutrir, vamos dizer assim, mas que era um grande problema para ela, um grande risco, né? Como é que é esse entorno? Esse entorno também é preparado? Essas pessoas também são preparadas? A família entra no processo? Vamos lá. Vamos. Quando eu decidi fazer a bariátrica, quando eu falei pro Emílio, o Emílio não queria que eu fizesse. Tá, medo? Depois ele me falou. Ele falou sim. que ele tinha medo que eu me frustrasse. Tá. Uhum. Que fosse mais um tratamento que eu me frustrasse. Ok. Por quê? Porque pra ele, ó, e Ele outra vem coisa. te acompanhando, né? Vários anos. E pra ele nunca fez diferença. Não Sexualmente nunca fez Sim. diferença, na maneira da gente relacionar nunca Sim. fez diferença. Outra coisa, você viu que eu bebi isso aqui e comecei a rotar. Uhum. O estômago começa a ter vida própria, tá? Ah, ok. Vem e barulhos absurdos. A gente acostuma com eles. Tá bom. Então o Emílio foi contra. Até o dia foi muito interessante. Como eu fiz durante a pandemia, foi fácil eu conseguir os laudos. São muitos laudos, Tati. Aí eu vi, o povo anda com pastas, né? Pasta. Que eu tenho até hoje. Tem que ter. Porque você tem que estar... E não compra... Tem muita gente que compra laudo, Ah, poxa. tá? Não vai Sabotando comprar o processo, lá. né? Vai sabotar o processo. Só que como era pandemia, os consultórios estavam vazios. Então eu consegui marcar... Em 15 dias eu fiz todos. Todos. Inclusive endoscopia, Olha só. ultrassom, tudo que eu tinha que fazer eu fiz em 15 dias. Quando eu fui levar os resultados pro Dr. Girundi, o Emílio foi comigo. Eu falei, vamos lá para você conhecer o médico.
O Dr. Gerúndio virou pra ele e falou assim, você vai deixar sua esposa emagrecer? Nossa. Aí ele ficou assim, claro. Ele falou, claro não. Porque tem marido que gosta da esposa gordinha. E olhou no olho dele e falou assim, você vai deixar sua esposa emagrecer? Começou o processo dele. Aquilo fez uma diferença. Porque a gente tem que entender o seguinte, qual é o lugar que a gente ocupa na dinâmica familiar? Qual é o lugar que a gente... Você está disposta a ocupar um outro espaço? Essa é a realidade. Para minha família, eu não contei. Eu contei só depois que foi autorizada pelo plano de saúde. Tá. Como eu tenho Unimed, a Unimed tinha 21 dias úteis para marcar minha perícia. Quantos dias ela gastou? Se não foram 21, foram 19, sei lá. Tá bom. Mas marcou, graças a Deus, Unimed, liberou. E aí eu fiz a minha perícia. No dia que saiu no aplicativo, tá liberada, eu contei pra minha mãe. A minha mãe literalmente quase infartou. A minha mãe achou que eu ia morrer, a minha tia achou que eu ia virar drogada, virar alcoólatra. Isso, porque aí tem todos esses... E eu tenho história que meu pai era alcoólatra. Sim, então... Mas só que eu não tenho essa tendência, sim, né? Ok. Mas o psiquiatra, quando eu passei pela avaliação com ele, e eu contei o histórico da minha família, ele virou pra mim assim, você nunca mais vai poder colocar uma gota de álcool na boca. Depois a gente entra nisso também. Legal. E depois eu fui contar pra minha família, como um todo. Eu operei numa quarta-feira, voltei pra casa numa quinta. No sábado, minha mãe e minha tia vieram aqui pra casa e minha tia mastologista elas vieram me ver e jogar buraco. O que o Emílio fez? Na época a gente ainda tinha a padaria de Araxá, então a gente trazia muita coisa da padaria. Uau. Ele resolveu assar tudo de gostoso que eu amo. Cheiro pela casa devia estar uma coisa horrorosa. Biscoito de queijo, pão de milho, enroladinho de queijo, bolo de fubá, bolo de banana. Tudo. Tati, quem tinha feito a cirurgia? Eu. Eles não. Isso foi Deus quem me mostrou na hora. Na hora eu falei assim, não é possível que ele não pensou que eu tô na fase líquida. Na hora Deus falou assim comigo, minha querida, você que tá na fase líquida, eles não. Foi você quem quis mudar. Tá bom, Deus? Então tá, né? Vambora. Aí entra, sou eu quem tô mudando, sou eu quem resolvi mudar. E eu tenho que fazer ouvido de mercador para determinadas coisas. O que aconteceu? Eu fui mantendo os meus hábitos, a família inteira mudou. Olha, isso é legal também, né? A família inteira mudou. Muito bom. Entendeu? Ao invés de eu esperar que todo mundo viesse comigo, eu fui mudando, foram vendo os resultados e eles mudaram. Entendi. Não espere que os outros mudem. Mude você. Tem essa coisa, né, do querer o apoio das pessoas, né? Mas é isso. Não espere. É seu, é você fazendo por você. Uma coisa que também surgiu lá, uma conversa do médico, foi que alguns maridos não querem perder o espaço que tem com a esposa, por exemplo. Mesmo que não tem problema, assim, sempre gostei de você do jeito que você é, mas tem aquela certa dependência da mulher para ele. E alguns homens se assustam com essa coisa. Peraí, então ela vai perder peso, ela vai estar incrível, e aí ela vai ocupar um outro lugar, vai estar... Então também eu percebi que não é uma coisa tão simples para algumas pessoas, né? Não. Maridos. Não. Você tem que ter muita sabedoria, porque vai ter ciúme. Vai ter ciúme. É isso, acho que esse agora, é um o que você faz? Vem Junto. comigo? Vem comigo? Tamo junto, né? Vai fazer atividade física? Vamos junto. Porque, imagina se fosse o contrário. Sim. Imagina o Douglas mesmo, Douglas, né? Imagina o Douglas ficando saradão. Como que você ia olhar pra ele? Pois é, indo pra academia assim, todo estilosinho, né? Não é? Você não ia também ter isso? Pois é, ué. É a mesma coisa com o olhar de cá. E fora que as pessoas vão te olhar de maneira diferente, Tati. Sim. Vão te olhar de maneira diferente. Isso é um fato.
aprenda a lidar com esses olhares. Aprenda que seu parceiro, sua parceira vão estranhar esses olhares, mas o seu tá focado em quem? E mostra pra ele que o bem-estar é pra estar junto. Pra estar junto, né? Pra viver mais, viver em qualidade, né? Ter qualidade de vida. Tem uma cena que é muito engraçada, assim, logo que eu comecei a correr, teve um dia que o Emílio foi correr comigo. Você acha que ele correu do meu lado? Não. Ele correu atrás. Olha Gente, só. eu tenho essa foto e eu me divirto. Eu mostrei pra ele, falei assim, meu guarda-costa. Tô te protegendo. Hoje em dia, eu já vejo que ele já acostumou com isso. Mas ainda, tem hora que ele solta lá. Tá indo toda, não sei o que, correr. O Emílio tem mania de trabalhar e ficar mexendo com a aliança. Porque aqui, eu tenho 4 anéis pra segurar a aliança. Vou tirar aqui, só pra você ver. Olha o estado. Hoje tá inchado, mas olha isso aqui. E aí o Emílio tem mania de trabalhar e fazer assim, enquanto ele tá em reunião. Um dia eu peguei o Emílio e ele às vezes faz isso e deixa aqui em cima e conversa e põe de novo. Eu já sei que ele faz isso. Ele saiu, a aliança tava lá. O que eu fiz? Tirei a minha e deixei do lado. Falei assim, boa. A próxima vez que ela estiver aqui, eu vou correr sem aliança. Nunca mais a aliança fica lá. Então você vai brincando com essas coisas. Sim. Mas a bariátrica é sua, o momento é seu. Você mudando, tendo sabedoria, você vai trazendo essas pessoas para essa mudança. E o parceiro, a parceira, traz junto. Traz junto, né? Uma pergunta que eu queria fazer também é sobre esse processo de quanto custa a bariátrica. Você falou da Unimed, né? Então, o seu plano de saúde cobriu tudo ou cobriu parte do processo? Tudo. Ele cobriu tudo porque você tinha os laudos, tinha tudo direitinho? Eu passei pela perícia e aí cobre tudo. O meu é de coparticipação. Então, eu paguei o valor de ficar internada, que foi assim, irrisório, no processo como um todo. Mas a cirurgia em si, tudo absolutamente foi pago pela... Inclusive o médico, Gironde, com toda a equipe dele. Tudo. Ok. Tudo, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu tive que pagar... instrumentadora, eu acho. Que aí ele escolhe a dele. Eu acho que foi também, mas não foi nada assim, que eu falo, nossa, isso foi... Não foi. Mas isso, em outras cirurgias que eu tinha feito, normalmente acontecia a mesma coisa. Não foi específico disso. Ontem eu gravei um podcast que vai ao ar. Aliás, quando esse for ao ar, já vai ter ido o outro. Com um educador financeiro e com uma psicóloga comportamental que trabalha com esse educador financeiro. E a gente estava falando como se programar para todos os gastos. Tem pessoas que não têm plano de saúde, como que vai programar para cirurgia. Tem pessoas que ficam pensando assim, mas eu vou ter que tomar vitamina para o resto da minha vida. Eu tô fraco porque eu não tô tomando vitamina, porque eu não tenho como pagar. Peraí, você tem que saber que vitamina é pro resto da vida. E outra coisa, Tati, vitamina não é remédio. Eu já vou entrar nisso de uma vez. Vamos. Por quê? Você vai fazer bariátrica, você vai tomar remédio o resto da vida. Mentira. Você vai tomar o resto da vida se você continuar acima do seu peso, com pressão alta, com diabetes, com não sei o quê, 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 com não sei o quê. Com um monte de coisa que pode vir do excesso de peso. Eu tenho 51 anos. Menopausa. Pré-menopausa, menopausa. A gente já tem que tomar uma série de suplementos. Se eu não tivesse feito a bariátrica, eu já estaria suplementando de toda forma. Com a bariátrica, eu estou suplementando. O que eu suplemento? Eu tenho multivitamínico que eu tomo 2 por dia, que eu tomo cedo. O meu antidepressivo, que é uma coisa que eu já tomo há mais de 15 anos, ou em torno disso. Porque eu não tenho útero
desde 2009, mas eu tenho ovário e eu tenho uma TPM horrorosa que ninguém conseguiu tratar, então foi necessário um antidepressivo. Eu falo que eu não me suportava, de tanto que me abalava a minha TPM. Eu não sou nem louca de tirar o antidepressivo com a bariátrica. Então todos os dias eu tomo 2 multivitamínicos e o meu antidepressivo. Uma vez por semana eu tomo B12, uma vez por semana eu tomo vitamina D. É isso. É isso, né? Ok. Agora imagina se eu tivesse ainda acima do peso. Pressão alta, esteatose hepática, os problemas circulatórios que eu tenho. Mobilidade. Quanta coisa a mais eu estaria tomando? Sim. Legal. Deixa eu ver aqui, vou abrir minha Pode colinha, porque abrir eu sua tenho colinha. aqui várias perguntas. E vai lembrando Você também. já Olha, eu já vou te respondeu falando várias. uma coisa aqui. Toda vez, coloca proteína em tudo que você for comer. Então eu já vou querer um pedacinho desse queijo. Esse Porque ele tá queijo. Não, ele tá com uma cara maravilhosa. E eu vou te contar, esse não é o da canastra que eu sempre tenho, não, mas esse é de Cambuí, Cambuí. no sul de Minas. A minha irmã mora em São Paulo. Toda vez que a minha mãe vai para São Paulo, ela passa por lá pra pegar? e traz para Não, mim. queijo mineiro é o melhor. Qualquer. Gente, a gente tá gravando aqui, hoje é dia 19 de dezembro de 2024. Não sei que dia que você vai assistir isso. Dia 15 de dezembro de 2024, teve na Pampulha, enquanto ela abre aqui, Isso. o maior queijo do mundo. 2 toneladas para comemorar que o queijo artesanal mineiro é o queijo agora patrimônio da Unesco. Gente, por que eu não estava lá correndo esse dia? Todo mundo saiu de sacolinha e eu encontrei com uma pessoa que estava lá, que trabalha no governo e estava lá. Eu falei, e o queijo era bom? Ele falou assim, maravilhoso. Cada um estava levando para casa quase 1 quilo de queijo. Nossa! Ele falou que sobrou um pedacinho para ele que o povo saiu bom. pedindo. Não é uma delícia? Maravilhoso. O povo saiu pedindo queijo para ele. Ele falou que o queijo era delicioso. Queijo, não. Muito bom. Tem uma pergunta boa aqui. Você já conheceu alguém que se arrependeu de ter feito a cirurgia? Arrepender? Eu lembrei de uma amiga. Arrepender, acho que não. Ela fez a bariátrica há muitos anos atrás. Então também não sei se as técnicas se modificaram, enfim, né? Mas ela tá bem. Mas ela fala assim, quando eu comentei com ela que eu tinha ido no médico, o médico tinha falado, não, né, deixa pra lá. Ela falou assim, se você puder escolher, não faça. Então... Você tem noção de quantos anos tem que ela fez? Olha, mais de 15, certeza. Tá. Então, o que acontece? Naquela época, não tinha tanto estudo nutricional. As pessoas realmente ficaram fracas naquela época. A minha psicóloga, ela tem 25 anos. Ela contando a história dela, do que ela passou e do que ela sofreu de fraqueza. Porque o médico fazia a bariátrica, mas o médico não tinha uma equipe. O médico fazia a bariátrica, mas não tinha alguém que acompanhava com tudo que precisava suplementar. Fazia a bariátrica. Hoje, por isso que é tão importante também você ter uma equipe junto com o médico para te acompanhar. Porque aí, todo esse processo, você vai... aqui tá precisando disso. Outra coisa, Tati, fazer o retorno ao médico pro resto da vida. Se ele te mandou voltar a cada ano e meio, volta a cada ano e meio. O cirurgião. Tá. Porque ele vai te pedir um monte de exame. E aí, ele vai ver o que tá faltando, o que não tá. Porque tem pessoas que precisam... endovenoso, mas tem um outro nome. Tomar vitamina Sim. B, um monte de coisa. Sim. E ele vai acompanhando. Às vezes não é necessário isso se fizer o acompanhamento todo. Eu tô pensando aqui nos meus amigos, eu não vejo quem arrependeu de ter feito. Tá. Conheço pessoas que emagreceram e engordaram. Conheço pessoas... Tem lá em Araxá, eu conheço 3 irmãs que fizeram. Isso deve ter... vai fazer 9 que eu voltei pra cá. Deve ter beirando uns 20 anos que elas fizeram. Porque quando eu converti, tem 18 anos, elas já tinham feito há muito tempo. Por aí.
Então, assim, das 3 irmãs, uma emagreceu e manteve, magra. A outra emagreceu, não tá magra, mas tá bem. Emagreceu. Emagreceu, assim, mais de 50 quilos, tá? Tá. Então, assim, pra ela, pro que ela quer, e chegou à conclusão do médico, aquilo tá bom. Ela ainda tá acima do peso, mas emagreceu e tá com saúde e ela queria aquilo. Ok. E tem uma que não emagreceu. Mas o que eu fiquei sabendo que ela faz? Tudo ela bate. Com leite condensado, tudo ela bate. Entendi. Por quê? Porque o que é líquido desce fácil. O que é mole desce fácil. Entendi. E isso, se a pessoa não trata a compulsão, isso pode acontecer, É. tá? Eu teve uma vez que eu tava com uma amiga no carro. E aí a gente descendo uma avenida, eu não lembro qual era, mas ela dava ali na Avenida Brasil e tal. Perto ali da Santa Casa. A gente tá em Belo Horizonte. Estamos tá? em Belo Horizonte, isso. E aí, ela, para o carro, para o carro. Menina, eu tomei tanto susto, porque eu pensei que ela tava passando mal. Para o carro, para o carro, para o carro. Aí eu encostei o carro em qualquer lugar, correndo o risco de tomar uma multa, inclusive. Falei, o que é que você precisa? E tal. Ela falou assim, espera um minutinho. Ela saiu, quando ela voltou com um brigadeiro. E ela é uma pessoa que fez a cirurgia. Mas não tratou a compulsão. E aí, eu assustei com aquilo, mas eu falei assim, eu não sei se eu pergunto. Sabe porque aquele negócio esquisito, né? Aí ela falou assim, você me desculpa, você assustou? Eu falei, assustei bastante. Ela falou assim, porque tem hora que eu preciso. Se eu não colocar agora na boca, não fico bem. E aí aquilo me assustou um pouco, sabe? Não. Assim, o que é isso, Não. né? É da compulsão, que da foi compulsão. deslocada para outro lugar, porque você usou essa expressão, eu falei, gente, é interessante isso. A compulsão, ela se Ela desloca. pode deslocar. É como se ela não sumisse. Ontem a terapeuta falou uma coisa, uma frase, uma expressão que eu nunca tinha ouvido e eu anotei porque eu quero guardar isso. Seja dona da sua compulsão. Tá. Falei, o que é ser dono da compulsão? Aham. Você que tem que ter o domínio sobre ela. Sim. E aí eu usei um exemplo meu, e ela falou assim, é isso. Eu identifiquei que o que me faz comer é raiva. Tá. Se eu tô com raiva, me dá uma vontade de comer Sim. uma boiada inteira. Tá. Se eu identifiquei que eu tô com raiva e que aquilo vai me fazer comer, qual estratégia eu vou ter para que isso não aconteça? No meu caso, eu olho as horas. Por quê? Depois da minha bariátrica, eu comecei a comer nos horários. Tá. Como cabe pouco, Tati, é muito fácil você, com o passar do tempo, você ficar beliscando o dia inteiro. Uhum. Se você ficar beliscando o dia inteiro, caloria continua sendo caloria. É. Seu estômago está grampeado, mas caloria continua sendo caloria. Aí, mas eu vou fazer o seguinte, você vai escutar isso no próximo episódio, tá bom? Eu sei que essa conversa tá boa, eu sei que você quer ouvir mais, mas eu tô te esperando no próximo episódio para esse continuar da conversa. Um beijo e Jesus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.